o discipulado da igreja, tá bom? Igreja e o discipulado. Lembrando que Jesus nos chamou para sermos discípulos, certo, discípulos? Eu até usei essa expressão, que muito mais proveitoso, né, mais bíblico, nos chamarmos de discípulos do que de crentes, porque hoje crente é um negócio esquisito, né? O negócio hoje não diz muita coisa, né? Você fala assim, você crê em qualquer coisa, mas então você é crente, mas o discípulo não. Você é um discípulo? Discípulo de Jesus. De quem? De Jesus. Tendo que, quem sabe a gente começa aqui fazendo essa moda pega e a gente começa a se chamar, nos denominar, né, como discípulos. A própria igreja, no início da sua igreja, um tempo da história, era chamado os irmãos, o mundo inclusive, reconhece, você é um discípulo, aquele ali é um discípulo. Discípulo já remetia a quem? A Cristo, né? Não eram chamados de crentes, eram chamados de discípulos. E por quê? Porque é isso que Jesus nos chamou. Essa é a nossa identidade. E a nossa identidade de discípulo está atrelada a discipular. Certo? Esse trabalho, a identidade atrelada ao trabalho que Jesus nos chamou. Por isso aqui nós precisamos lembrar que Jesus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações, não no contexto apenas de uma campanha evangelística, de anunciar o evangelho e simplesmente essa pessoa toma uma decisão. Não, mas é no contexto de vida na vida, de discipulado, de ensinar os caminhos do Senhor para essa pessoa. E às vezes isso leva tempo. Num relacionamento. E a igreja precisa fazer essa autocrítica. Ao longo dos anos, muitas vezes uma metodologia de evangelismo foi criada e inserida dentro de uma igreja, num contexto que foi se perdendo ao longo dos anos, e que em certa medida há sim sinceridade em alguns aspectos, mas em outros não, porque foi se perdendo e isso se tornou um show, muitas vezes sem entendimento, sem lógica, sem uma questão de saber o que está acontecendo. Vem aqui, levanta a mão, quer ser batizado, e as pessoas sem entender de fato o que estavam acontecendo. Num contexto de luzes, num contexto de música, num contexto de emocionalismo, num contexto simplesmente de um contexto até mesmo criado artificialmente. Mas o fato é que Jesus nos chamou para sermos discípulos e discipularmos. Aqui que é o grande desafio da igreja. E semana passada a gente falou sobre isso, que isso ocorre dentro de um contexto de igreja local. Nós não deixamos de ser discípulos, continuamos a ser discípulos e continuamos discipulando uns aos outros, como igreja. Não só isso, mas agora também dentro desse contexto de discipulado mútuo, nós vamos receber aqueles que hão de ser discipulados, aqueles que Jesus traz. Por isso a importância da igreja, portas abertas. Quem entrar, quem vem, será discipulado. E esse é o entendimento da igreja. É interessante porque Deus, quando uma experiência minha pessoal de ministério, é que quando eu fui para o seminário, uma das coisas que me chamou a atenção, eu fui para o seminário querendo ser missionário. Meu chamado era para ser missionário entre os muçulmanos e os árabes. Acho que eu já tenho meio cara de, assim, né? A barba já está crescendo, né? De repente já cria uma identidade, né? E eu tinha isso em mente. Quero ser missionário. Porque eu não fazia essa ligação de que, muitas vezes, biblicamente, nós fazemos missões dentro desse contexto da igreja. E eu fui para o seminário e Jesus foi transformando essa visão, foi mudando essa visão. E aí ele falou assim, você vai ser pastor. Pastor não tem graça. Pastor dá muita dor de cabeça, pastor dá trabalho, né? Vou ser missionário. Não, você vai ser pastor. Porque na sua igreja, você vai plantar uma visão missionária de que pessoas vão sair pelo mundo e pregar o evangelho. É interessante porque nossa igreja é uma igreja muito jovem, é uma igreja nova. Nós temos... quantos anos? 16 anos a gente vai completar. Nós somos adolescentes na igreja, aqui, nossa igreja. Mas, irmãos, a gente já tem um missionário, já formou um pastor dentro da igreja.
Já encaminhou. Existe um outro que está se formando, está trabalhando com os jovens. E assim outros passando por aqui pela igreja. Deu para entender? É porque é o mérito. Não! Porque esse é o papel da igreja. Assim será com outros jovens, filhos, outros que chegarão aqui e que Deus usará a igreja para ir para o mundo e fazer discípulo. E a igreja é isso. E aqui é importante destacar porque é dentro desse contexto que Jesus nos chamou. E nós nos empolgamos com os projetos, nós nos empolgamos com as organizações para-eclesiásticas, nós nos empolgamos e dedicamos a nossa vida a algum ministério paralelo, como que se fosse, lá é o meu papel e a igreja é uma outra coisa. Não! Isso precisa ser trazido para a igreja. E eu sou igrejeiro. Eu vou defender a igreja por unhas e dentes, com unhas e dentes. Com todas as encrencas da igreja. Tem alguns que falam assim, mas eu não sei, a igreja dá trabalho, a igreja dá. A igreja às vezes é teimosa, a igreja às vezes se desvia, a igreja do Senhor Jesus peca, a igreja do Senhor Jesus vai de mal a pior, mas Deus continua tratando a sua igreja e essa igreja continua sendo preservada e as portas do inferno não prevalecem sobre essa igreja. E é essa igreja que entra nos céus como a noiva adornada em Cristo Jesus. Nações já deixaram de existir, mas a igreja continua. O Império Romano arrasou com a igreja, mas o Império Romano acabou e a igreja continua a existir. É dentro desse contexto que fazemos discípulos. E dentro disso nós vivemos, e eu quero trazer isso para os irmãos essa noite, uma cultura de discipulado. A cultura de discipulado simplesmente é uma palavra para a gente, para fixar um pouco mais na mente dos irmãos. Mas essa cultura de discipulado não significa que eu estou inserindo algo novo. É aquilo que já está na Bíblia. A direção que Cristo Jesus deixou para a igreja, que é desse discipulado num contexto de ajudando uns aos outros a seguir Jesus. Algumas pessoas falam assim, eu quero ir para a igreja, eu quero ajudar. Eu quero ajudar em alguma coisa. E aí você pensa no quê? Me ajudem. Eu quero ajudar na igreja, pastor. O que eu posso ajudar na igreja? Aí o pastor pergunta, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer, Jones? Capinar calçada. Lá. Aí eu vou falar, capinar calçada. O que eu gosto de fazer? Cantar. Aí a Érica vem aqui cantar. Isso faz parte da nossa relação, mas isso é apenas o basicão. Porque quando nós falamos de igreja ajudar uns aos outros, é ajudar uns aos outros a seguir Jesus. O que eu posso fazer na igreja? Qual é a resposta? Está aí na lousa aí, está na televisão. Pastor, o que eu posso fazer na igreja? Ajudar o outro a seguir Jesus. A gente poderia ir embora já com essa tarefa de casa, né? O que eu posso fazer na igreja? Ajudar o outro a seguir Jesus. Dentro do livro das 9 marcas do Evangelho, de Mark Dever, ele vai dizer assim, a igreja local é esse corpo designado pelo Pai, autorizado por Jesus e dotado pelo Espírito Santo. É incomparavelmente mais bem preparada para assumir o trabalho de discipular crentes do que apenas você e seu amigo. Jesus não prometeu que você e seu amigo derrotarão as portas do inferno. Ele prometeu isso à igreja. Você não pode reconhecer a si próprio como alguém capacitado e chamado para pregar a palavra de Deus ou para batizar e administrar a ceia do Senhor da mesma forma que a igreja local foi autorizada. Ele diz ainda, suponha que seu amigo venha aqui na igreja, venha de outra cidade e você agora estava orando por anos pela sua conversão. E se torne cristão e comece a frequentar a igreja local. Como você gostaria de que essa igreja recebesse o seu amigo a quem você ama? Presumo que você desejaria que toda a congregação assumisse a responsabilidade por ele, com os presbíteros e pastores o ensinasse a se aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. Esse é o elo que nos une. As amizades são boas, os relacionamentos são impressionantes, o nosso contexto social é legal, mas o elo que nos une é um elo de discipulado em Cristo Jesus. Porque as amizades acabam.
Certo? Os relacionamentos são quebrados, mas a igreja permanece. E eu quero aqui trazer um texto para os irmãos, ainda dentro desse contexto, dessa temática, dessa cultura de discipulado, onde Paulo vai mostrar isso para uma igreja terrível, que é a igreja dos corintianos. O corintiano já dava trabalho lá atrás. Eu falo isso que eu sou corintiano. Eu abandonei o futebol, vocês veem que eu nem falo muita coisa mais, porque eu já desisti. Eu já tenho uma coisa mais importante para eu fazer. Cuidar de suculenta agora. Plantinha, né? Do cacto. Futebol. Os coríntios tinham problema. Briga, divisão, confusão, promiscuidade na igreja, problema com liderança. Aí Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7 e diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E é impressionante porque agora Paulo vai trazer uma introdução de um contexto de estudo bíblico, de teologia bíblica sobre o Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre aquele que o Senhor Jesus disse: eu vou, mas estou enviando o Consolador. Eu estou subindo aos céus, mas eu vou deixar o meu Espírito com vocês. O meu Consolador virá. E estará em vocês, capacitará vocês. Aquilo que Jesus prometeu está de fato se concretizando. Ele sobe, ele assunta os céus e agora ele derrama o seu Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito que é capaz de ministrar de forma diferente, dando dons diferentes para a igreja do Senhor Jesus. Numa diversidade de realizações, numa diversidade de dons, numa diversidade de características que seriam agora ministradas no corpo de Cristo. O poder sobrenatural é dado por Deus, por meio do Espírito Santo, para que a igreja agora viva essa cultura de discipulado. Um poder do Espírito Santo que agora é capaz de produzir aquilo que nós não conseguimos. Eu fico muito chateado, porque eu perco muitas vezes tempo, e a gente fica perdendo muito tempo em internet, em estudo bíblico, em coisas terríveis, e tem que ficar explicando as coisas deturpadas da igreja. Principalmente no que se refere ao Espírito Santo de Deus. Se existe uma doutrina deturpada, é sobre o Espírito Santo de Deus, na igreja de Deus, a atuação dele. E eu fico chateado porque nós muitas vezes perdemos tanto tempo explicando as bobagens que foram ensinadas sobre o Espírito Santo, sobre as pataquadas que foram ensinadas sobre o Espírito Santo, do que de fato explicar o que de fato é o Espírito Santo em nós. O poder de Deus em nossas vidas, ministrado em nossos corações. A gente tem que ficar gastando saliva, perdendo tempo, explicando para as pessoas o Espírito Santo, isso que vocês veem nas igrejas por aí, essas firulas, essas línguas esquisitas, esses negócios estranhos que você vê, não tem nada a ver com o Espírito Santo. E a gente tem que ficar explicando, e cansa, que nem eu estou cansado agora. Por quê? Porque a cultura evangélica está errada. Porque de fato a gente perde tanto tempo explicando o que não é, e paramos e nós não explicamos o que de fato ele é. Que é o poder de Deus agora, que foi ministrado a cada um, como o apóstolo Paulo diz, nessa diversidade para a realização da obra de Deus. O Espírito Santo é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Se não tem proveito, não é obra do Espírito Santo. Por mais que as pessoas digam que foi obra do Espírito Santo. Onde a pessoa entra num culto, entra e vê uma coisa ou outra ali, e não tem proveito nenhum aquilo. Nada. Não entende nem o que está falando. Que proveito tem? Edificou? Saiu transformado? Saiu salvo? Ou saiu simplesmente impactado? As pessoas também saíram impactadas quando Jesus realizava o milagre. Mas isso não produziu fé salvadora na vida deles.
Mas o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus que agora nos capacita para um fim proveitoso. Dentro do contexto da igreja, dentro daquilo que Ele nos chamou para fazermos como discípulos de Jesus. Um poder que ninguém jamais viveu, será vivido agora por meio do Espírito Santo. Em Cristo, aquilo que eu jamais vivi, eu passo a viver, porque o Espírito Santo habita em mim. E me concede agora o dom da fé, o dom do amor, me ajudando na santidade, dando sabedoria, renovando as minhas esperanças, dando poder para eu lutar contra o pecado, transformando o meu coração, o poder do entendimento, da iluminação da palavra de Deus, o poder de servir com dons que eu jamais tive na igreja. Quer mais coisa aqui? Quer mais poder que esse? Eu nunca falei em público. Eu nunca tinha falado em público na minha vida. E aí, eu me envolvi com a igreja, comecei a trabalhar com os jovens, e aí você tinha que falar lá na frente. A primeira mensagem que eu preguei lá na Igreja Batista, eu era seminarista, na Igreja Batista do Bom Retiro. Meu Deus, coitado daqueles irmãos. Seminarista, achando que sabia tudo. E eu fiz a mensagem, um ponto, não sei o quê, Subi no púlpito, Johannes, na hora que eu subi no púlpito, e vi aquela multidão, e eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E aí, Deus faz até uma mula como eu falar. Não é isso? Não fez a mula lá, de Balaão falar? Poder de Deus. Porque, irmãos, quando eu olho para isso, quando nós olhamos para aquilo que Ele nos capacita a fazer, quando eu olho para aquilo que Ele nos capacita a vivermos, nós não seríamos capazes de fazer isso, de viver isso, se não for pelo poder do Espírito Santo derramado em nós. Você perceba como os seus amigos de trabalho, os seus familiares, as pessoas, os nossos vizinhos que estão à nossa volta, que não têm o Espírito Santo de Deus, como vivem de forma desesperadora. Ele pode ser um grande intelectual, um expert num assunto, mas uma simples situação ali de sentimentos, de emoções, o derruba. Ele para de viver. Mas o crente fica desempregado. Você fica desempregado? Tem problema financeiro. Aí o filho fica doente. E ele está lá, glória a Deus nas alturas. Vem para a igreja, continua cantando, continua orando, continua louvando. Aí ele olha para você e fala assim, mas ele é Deus, é bom e ele continua vivendo assim? Como pode? Não sei. Eu sei. É poder do Espírito Santo de Deus. Não foi o poder do Espírito Santo de Deus que nos tirou de casa hoje para virmos aqui ouvir a sua palavra? Não é o poder do Espírito Santo de Deus que ilumina a nossa mente e de coisas que eu não entendi e que eu passo a entender? Irmãos, eu já vi pessoas que mal sabiam ler e escrever, mas eles detinham uma sabedoria bíblica, um dom de Deus que era impressionante. Cada conselho que ele dava, eu já citei aqui o exemplo de um irmão querido, que era o João Miguel, de Minas Gerais, cuidava dos embaixadores. Ele falava, olha menino, você toma cuidado como é que você anda, mineirinho. E eu me lembro dos conselhos do João Miguel. Ele tinha uma Brasília, aí ele juntava, me levava a gente para as reuniões, e chegava e falava, vocês tomam cuidado com o que vocês estão vendo por aí. Naquela época, vocês para de ficar vendo. Ele falava assim, para de ficar vendo revista de mulher pelada. E já dava na lata. Ô João Miguel, toma jeito. Jesus não se agrada disso. Não que a gente via, tá bom? Eu não via. Mas ele já, presta atenção, carinha. Ele não tinha nem o primário, na época do primário, né? Completo. Mas ele tinha de uma sabedoria impressionante. O poder de Deus, de iluminar, de dar o entendimento, de nos libertar da escravidão dos pecados. O poder curador da alma, de traumas que já passamos, passados turbulentos, decepções, perdas irreparáveis.
onde agora o poder de Deus atua através do Espírito Santo e cura a nossa alma, cura uma dor que nenhum remédio, nenhum especialista, nenhum terapeuta, nenhum desses especialistas é capaz de curar. Uma vez a psicóloga chegou e falou assim: pastor, eu preciso de uma ajuda para você lidar com um casal. Eu falei assim: poxa vida. Eu falei: quanto que você cobra por hora? Eu cobro R$200. Eu não cobro nada. Eu falei: você não estudou para lidar com o casal? Não, mas eu não sei. Estou brincando, não falei isso não, tá bom? Eu só pensei. Agora o que eu estou falando que eu pensei no dia que ela me perguntou. Rapaz, porque o Espírito Santo, que, por exemplo, o poder de Deus, que restaura relacionamentos. Eu já lidei com casais, brigando na minha frente, confusão, briga, confusão. E que coração duro, não quero perdoar. E aí vem o Espírito Santo de Deus e... Aí no outro dia, na outra semana, estão de mão dadas aqui na igreja. Oh, meu Deus, melhor amado que brigar. É o pastor? Não. É o Espírito Santo de Deus que capacitou, que quebrou coisas que ninguém é capaz de quebrar e de mudar. Um poder curador, um poder de consolo e conforto para lidar com perdas e dificuldades que matariam qualquer pessoa de tristeza. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que tiveram perdas, que tiveram dificuldades, e Deus então vem com o seu consolo, o seu conforto, através do poder do Espírito Santo, e essas pessoas morreriam de tristeza. Mas Deus vem de forma poderosa e opera um milagre no coração de pessoas assim. Esse é o Espírito Santo que você não vê pregado em muitas das igrejas. Esse é o poder do Espírito Santo que nós deveríamos continuar falando, não ficar falando as bobagens que são ditas. Eu já fiz tantos funerais, e eu não quero fazer funeral, tá bom? Mas eu faço porque eu tenho que fazer. Que tristeza é isso, mas a gente vê naqueles momentos o Espírito Santo atuando no coração de famílias que perderam seus entes queridos. Curando tristezas insuportáveis por terem perdido uma pessoa que ama. No próximo domingo, está aqui na igreja, louvando ao Senhor, cantando, engrandecendo e exaltando o Senhor Jesus. Uma dor que para aqueles que não têm esse poder seria terrível, a pessoa teria vontade de morrer, mas esse não. Ele ainda triste, ele ainda chorando, ele continua vindo na presença de Deus, adorando e louvando ao Senhor. O poder que é capaz de nutrir esperança numa jornada rumo à eternidade. Porque quando Jesus volta? Quando eu vou para a eternidade? Até quando o Senhor Jesus voltar, ou Ele nos levar. Até quando isso? Também nós precisamos lembrar que nessa cultura de discipulado, é Ele que opera esse poder sobrenatural sobre nós. Lembrando que Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 14 a 19, Paulo vai dizer assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros o mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar e tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. A obra do Espírito Santo aqui. Não apague o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está atuando num discipulado de exortação mútua, de admoestação mútua. O Espírito Santo está nos atuando em nós, onde nós agora vamos amparar, consolar uns aos outros, amparar os fracos, consolar os desanimados. Acredita, o Espírito Santo está nos atuando, dando paciência, não dando nem força. Porque se der força, a gente torce o pescoço, é isso? Não, ele dá paciência para tolerar os fracos na fé. Os meninos. Tenham cuidado
Ele também nos dá poder para esse entendimento, de não entrarmos no jogo da vingança, não retribuir o mal por mal. Sabe aquele irmão que pisa no seu pé aqui, pisa no seu calo aqui na igreja? Aí baixa o velho homem. Você tem vontade de quê? Agora ele vai ver. Escrito no meu caderninho negro aqui. Eu tenho um caderninho negro aqui dentro. Verdade. Caderninho negro. Se o seu nome entrar no meu caderninho negro, meu desejo é assim, Deus, que raios caiam sobre ele. Entrou no caderninho negro. Não é assim? Mas aí o Espírito Santo de Deus, William, não retribua o mal com... Mas eu não consigo. Por isso é o poder de Deus. Por isso, irmãos, diante de toda essa exposição, eu quero fazer aqui 3 aplicações rapidinhas para a gente terminar aqui. Só lembrando que, ainda lá no livro do Mark Dever, dentro dessa cultura de discipulado, a gente vai aprender que nós estamos sendo aperfeiçoados nesse poder, e na igreja lemos a palavra, e falamos dela uns com os outros. Passamos tempo uns com os outros, oramos pelos presbíteros e uns pelos outros, amamos, contribuímos, frequentamos as reuniões semanais. Você imagina só, ter que ver aquele irmão toda semana aqui? Ó, porque isso é a igreja. Porque a igreja não vem uma vez por mês, não. É toda semana. Deu para entender? Seguimos o exemplo dos nossos líderes, mostrando como seguir Jesus, ajudando o outro a seguir Jesus, submetemos a liderança sábia dos presbíteros, a menos que eles estejam nos conduzindo à direção errada. Respeitamos a mordomia que a congregação exerce sobre nós. Aconselhamos, encorajamos, advertimos uns aos outros. Não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Como nós vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Semanalmente estamos lutando uns com os outros. E uns pelos outros. Numa cultura de discipulado, onde agora o poder do Espírito Santo está atuando em nós. Onde nós estamos o quê? Ajudando seguir uns aos outros a seguir Jesus. Pastor, o que eu posso ajudar na igreja? Pastor, o que eu posso seguir na igreja? Eu vou pegar a dica do Cláudio quando ele dá aula de domingo de manhã aqui. Então, quando eu falar assim, pastor, como eu posso ajudar na igreja? Aí eu vou dizer assim, ajudar a seguir Jesus. Tá bom? Tudo bem? Você responde assim, ajudar o outro a seguir Jesus. Tudo bem? Pastor, o que eu posso ajudar na igreja? Cláudio, funciona, Cláudio. Obrigado. É o mestre, né? Professor, eu vou te dizer, viu? Olha lá. Pronto. Está aí o seu serviço na igreja. Está aí o seu serviço como cristão. E dentro desse contexto, 3 aplicações eu quero fazer aqui rapidamente. Onde agora nós vamos ajudar a seguir a Jesus, os outros seguir Jesus, sendo imitadores e bons exemplos para serem seguidos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim, sejam meus imitadores. Quem está dizendo? Paulo está dizendo, porque ele é imitador de Cristo Jesus. Aí ele diz assim para os discípulos, sejam os meus imitadores também, como eu sou de Cristo. Ajudar os outros a seguir Jesus exige exemplo. Começando aqui pelos pastores, presbíteros, líderes, pais, homens de Deus, mulheres, jovens, os mais velhos na fé, nós justamente precisamos lembrar que nessa cultura de discipulado, a gente ajuda a seguir o outro sendo um bom exemplo. Porque você segue Jesus, segue os exemplos de Jesus, e você então passa isso adiante, a pessoa passa a seguir o seu exemplo. Presbíteros, homens capacitados, mulheres, irmãs, pastores, líderes da igreja, são exemplos. Pais. Você ensina, por exemplo, Priscila, você ensinou o Arthur briga? Briga. Você ensinou ele a brigar? Você falou assim, meu filho, vem aqui, vou te ensinar agora como você dá um tapa no Benjamin. Você fez isso, Priscila?
Mas ele deu tapa no Benjamin já. Sem precisar se ensinar. Ele imita às vezes as coisas erradas que às vezes você é bravo. Você ensinou isso para ele? Mas ele pega o exemplo, certo? Olha só que interessante. Pega o exemplo errado muitas vezes. E filho pega rapidinho. Te irrita, Priscila? Porque a gente está olhando aquilo ali, a gente vai ver assim. Vai ver o quê? O espelho. E pior que a minha filha às vezes fala assim, eu sou igual a você. Aí eu abro a porta do carro, desce que você vai a pé agora. Aí ela vai falar, sou igual a você. Mas também, coisas certas eles fazem igual o pai. Coisas corretas, eles seguem como o pai. Porque eles seguem um exemplo bom. E aí às vezes você está assim, meu Deus, mas é muito correto. Chega a ser fariseu. Aí a Linda fala assim, você criou um monstrinho. Que bom, a gente, estou brincando, tá bom? Estou fazendo uma ironia, uma brincadeira aqui. Que bom que ele está fazendo a coisa certa. Porque ele está seguindo um bom exemplo. Eu me lembro de uma vez, os jovens eles estavam participando de um culto fora da igreja, numa situação lá, e aí começou aquela pataquada dentro do culto, aquela coisa esquisita, um negócio lá, e aí o culto não terminava e não sei o que, e os jovens da igreja levantaram e foram embora. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eles tinham outro compromisso, tá bom? Aí eles chegaram assim, eu falei, o que foi? Mas o que vocês fizeram? Pastor, não dá, pastor. A gente foi lá para ouvir a palavra de Deus e começa com filho. E não tem a palavra de Deus, e não tem. Eu falei, aí por dentro assim, todo orgulhoso, né? Ai, mas eu falei, criamos uns monstrinhos aqui. Monstrinhos no bom sentido, tá bom, irmãos? Porque estão seguindo o exemplo. Eles estão agora sendo conduzidos nesse exemplo. E por isso, lembrem-se disso, irmãos. Quando nós ajudamos uns aos outros a seguir a Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Seja exemplo em Cristo Jesus. E a Bíblia nos convoca a imitar a fé de pessoas assim. Pessoas nas Escrituras imitaram a fé uns dos outros, deixando um legado de fé. Agosto do ano passado eu fui pregar na Igreja Batista Nova Veneza no mês dos jovens. Tinha um rapazinho lá, que na época que eu estava lá, eu não era pastor ainda, mas eu era líder dos adolescentes. João Paulo. O João Paulo, ele sentava ali, quietinho, não falava nada, né? Sempre muito quietinho. Aquele jovem assim que você falava assim, poxa, mas né, bem quietinho, bem tímido ali. Mas ele estava dirigindo o culto naquele dia, porque ele era líder dos jovens. Mas naquela época eu falei assim, nossa, a gente nem imaginava, porque outros ali se sobressaíam, e não sei o que, tinha mais desenvoltura, mas o João Paulo, ele simplesmente era alguém quietinho. E na direção do culto ele chega e ele diz assim, o pastor William, lá eles me chamam de William, na época eu chamava de William, eu lembro do William falando, ensinando pra gente, o livro de Provérbios do Mapa da Mina, e eu nem lembrava disso. Nem lembrava disso. E eu lembro do versículo, eu lembro dele explicando para a gente, eu lembro disso. E ele estava seguindo um exemplo que foi deixado, e depois eu nunca mais falei, que fiquei anos e anos não falava mais com ele. Mas esse exemplo que ficou. Deu para entender, irmãos? De pessoas que vão agora marcar a nossa vida pela sua palavra, por isso, pelo seu exemplo. E eu tenho percebido ao longo dos anos que o legado pastoral, o legado de pessoas assim, o legado de líderes da igreja, justamente tem sido naquilo que eles têm, aquilo que ele tem deixado com a relação à palavra de Deus. Ele não tem sido lembrado porque ele foi alguém visionário, ou porque foi alguém que dirigiu muito bem a igreja, ou porque ele conseguiu muitos bens para a igreja, mas ele é lembrado por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele viveu. E eu tenho lembrado de pessoas assim. É assim que Jesus nos chamou para vivermos nessa cultura de discipulado. Exemplo. Pastor, eu quero ajudar na igreja. O que eu posso ajudar? Ajudar os outros a seguir Jesus. Sendo exemplo. Primeira dica. Segunda aplicação. Ajudar uns aos outros a seguir Jesus.
Também o quê? Apoia líderes e ministérios. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13 vai dizer assim: irmãos, pedimos que vocês tenham um grande apreço aos que trabalham entre vocês, e que presidem no Senhor, e os que admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo está dando uma direção aqui para os Tessalonicenses, um ensinamento de como eles devem agora lidar com aqueles que são líderes. Primeiro, Paulo descreveu esse contexto de exemplo geral, mas agora, dentro desse exemplo geral, Deus separa alguns desses para serem líderes. Que esse exemplo ficará mais evidente ainda. Somos e vivemos um exemplo geral uns para com os outros, damos exemplo. Então você vai ver o seu irmão no mercado, no trânsito, ele dando exemplo, você vai ver o pastor dando exemplo no trânsito, certo? Todo mundo. Mas nesse contexto, Deus também chama alguns, separa alguns para exercer a liderança e que esse exemplo fica mais evidente ainda. Assim como um pai, assim como um pastor, assim como um líder de ministério, você será visto como um exemplo maior a ser seguido. As nossas crianças têm essa visão. E é isso que nós precisamos, ajudar também esses, apoiar esses líderes. Agora nós vamos olhar para a congregação, nessa cultura de discipulado, e vamos apoiar aqueles que de fato seguem esse exemplo de Jesus. E aqui, irmãos, deixa eu fazer um parênteses, tá bom? Porque existem aqueles que deturpam isso. Pastores, líderes, mal intencionados, que se aproveitam dessa autoridade e abusam da igreja, sendo maus exemplos. Com esses você não segue. Esses exemplos você não segue. Pessoas que se aproveitam da igreja, pessoas que se utilizam da igreja, pessoas que justamente maltratam a igreja. Ah, mas é um pastor. E aqui, uma das coisas que eu tenho medo, aqueles irmãos fazem assim. Se você falou, não estou falando para você não, tá bom? Mas muitas vezes acontece assim. Por que você está fazendo isso? Porque o pastor falou. Por que você está agindo assim? Porque o pastor falou. Aí alguém, o pastor mandou você fazer isso? Está entendendo o poder do peso aqui de algumas dessas pessoas? Porque eu posso falar para fazer uma coisa certa, como bem fazer uma coisa, o quê? Errada. E as pessoas, e tem maus líderes que se aproveitam disso. Por isso aqui, esse contexto de discipulado mútuo na igreja ajuda a evitar esse tipo de coisa. Espera aí, o pastor está mandando você fazer esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Cai fora disso. Pastor, vem cá, deixa eu conversar com você. Posso? Com todo respeito, deixa eu falar com você sobre isso, mas isso não tem sido um bom exemplo. E eu tenho medo disso. Irmãos, por quê? Porque às vezes até coisas que você não manda, ou entendeu errado, vai dizer que o pastor é que falou. Está entendendo aqui? Por isso, cuidado. Mas, fechando parênteses, ajudem uns aos outros, apoiem os líderes. Quando nós temos, por exemplo, um chamado de líderes de crianças, líderes dos jovens, líderes da igreja, a você contribuir com a igreja, líderes da igreja, a você ajudar com os jovens, aqui no som, líderes da igreja, irmãos, olha, vai ter esse evento, vamos chegar lá, facilitem o trabalho desses irmãos. Porque todos nós estamos sendo exemplos, mas Deus chamou esses para se destacarem nesse contexto. Ajuda nós. Ajuda nós. Facilita o trabalho. Suas habilidades agora, porque esses, meus queridos irmãos, hão de prestar contas daquilo que Deus os chamou. E eu fico com medo disso. Falei, meu Deus, vocês sabem que eu falo para a Lenda assim, daqui a pouco eu vou acabar, né? Vou aposentar, Deus vai me levar, ou não sei o quê, acabo o ministério. Mas o problema não acabou. Sabe por que o problema não acabou? Por que não acabou?
Porque eu chego diante de Jesus, o pastor William, eu chego diante de Jesus como um salvo em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, tá bom, foi salvo, mas olha só. Pastoreou bem a igreja de Deus? Cuidou bem do rebanho que era meu? Continuou fiel à palavra de Deus? Continuou fiel àquilo que eu estabeleci? Irmão, só de pensar nisso me tira o sono, me tira a paz. E às vezes eu sou tentado, muitas vezes, a agir conforme a moda, a agir conforme a galera, mas eu não vou agir conforme a galera, eu vou agir segundo as Escrituras. E aí muitas vezes você vai ter problemas, irmãos vão ficar chateados comigo, vão brigar comigo. Poxa, mas o pastor foi muito duro, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Mas eu continuo estudando e trazendo a palavra de Deus para os irmãos, todo domingo à noite aqui. 54 sermões no ano, só de domingo à noite. Claro, estou exagerando, tá bom? Assim, tem lá férias, alguns dias ali, mas dá em torno de uns 50 sermões no ano. E eu não baixo da internet, eu não falo para o chat GPT fazer um sermão para mim. Agora tem um chat GPT, Sheldon, inteligência artificial. Pregação sobre 1 Tessalonicenses 5,12, com 3 pontos e aplicações. Aí ele vai lá e Paulo, e faz 3 pontos. Ó, vou pregar isso aqui domingo à noite na igreja. É isso? Não vou. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Um trabalho árduo, difícil, duro, um trabalho que me custa o dia inteiro estudando o livro, e vai para cá e olha, e a cabeça não funciona, e a dor na coluna, aí você toma o remédio você fica grogue, começa a ler, começa a babar em cima do remédio. E aí tem que preparar o sermão, porque domingo tem que entregar o sermão para a igreja. Esses dias eu estava com dor na coluna, o médico me deu lá Tramal, mais um remédio lá. Eu vi os anjos do céu assim, ó. Os anjinhos, aí via estrelinhas, assim, tava viajando, feliz da vida, tava assim, normal. Aí eu sentava para ler ali a Bíblia, sentava para ler um livro, aí daqui a pouco eu estava assim. Aí levantava, tomava um hábito, ia lá, esquentava, fazia um café solúvel, tomava um cafezinho e voltava. Aí doía as costas, aí ficava não sei o que e tal. E aí, mas eu tenho que entregar. Aí já passava quarta, quinta, e quinta eu tenho que terminar esse sermão, porque eu já fico angustiado, porque eu quero terminar esse sermão. Sexta-feira eu quero fechar isso, porque eu não quero entrar no final de semana sem terminar esse sermão. E eu ficava lá angustiado e vai. Que trabalheira. Um dia de trabalho, suado. Isso só os domingos. Fora a quarta-feira. Fora estudos bíblicos. Fora o funeral, fora... Deu para entender? Você ficou estudando ontem, Cláudio? O dia inteiro. Preparar a aula, 1h30 de aula. O Cláudio ficou estudando. Ele fecha no quarto e fala assim, Mônica, fica aí com o Kiko. O Kiko é o cachorrinho. Porque eu tenho que preparar a aula. Esse é o trabalho. Mas aí as pessoas querem se envolver. Vão fazer isso aqui. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho e dá trabalho. Porque eu não posso chegar aqui para os irmãos e entregar qualquer coisa diante de Deus e diante dos irmãos. Irmãos, tenha essa visão. Tenha esse espírito crítico. Tenha esse entendimento, porque assim nós vivemos essa cultura de discipulado. É assim que nós vivemos e você fará assim também. Quando Deus te colocar alguém do seu lado, você vai estudar, você vai orar, vai dar trabalho, você vai ter que acordar do meio da noite, às vezes para orar por aquela pessoa, você vai ter que visitar num dia cansado. Esses dias eu estava fazendo uma visita, sexta-feira à noite, cansado já. Aí deu umas confusões lá na visita, não com o caso com a pessoa, mas na situação lá, e a pessoa não era crente, tinha envolvido assim com uns negócios meio esquisitos, né? E a gente foi orar, estava aí a lenda, aí eu fui orando assim, Deus, que não manifeste nenhum espírito maligno, porque o Senhor sabe que eu estou cansado. Eu quero ir embora para casa. Isso já era meia-noite. Mas a pessoa estava pedindo oração. Não crente.
Não crente, uma vida totalmente torta, uma vida esquisita, complicada, e eu lá orando. Ai, Deus, não manifesta, nem me guia. Eu já oro assim: Deus, o Espírito do Senhor esteja sobre, e que o Senhor repreenda em nome de Jesus qualquer espírito maligno e que dê paz. Manda embora essa praga. E a pessoa... É assim, ajudar uns aos outros. Esse é o trabalho. Mas isso não sai no Instagram, certo? Eu não botei essa oração no Instagram, botei? Isso não sai no jornal. Isso não sai no relatório. Deu para entender? Isso não fica evidenciado. Outro dia aqui eu correndo para trabalhar, terminar a mensagem. Chega aqui o morador de rua e começa a conversar comigo ali no portão. E vai. E eu com pressa. Não... E aí até que Deus atenda direito, faça direito. Orei com ele. Falei de Jesus para ele. Deu para entender? Depois eu voltei. A mensagem fez assim. Isso. Terminei, fiquei em paz. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. O trabalho da pregação, o trabalho de você continuar agora diante da palavra de Deus. Você, pai e mãe, aqui eu estou pegando o ministério pastoral, mas você que discipula o seu filhinho, é o trabalho da palavra de Deus. Não é um trabalho muitas vezes de levar lá no médico, aquilo. É o trabalho, está cansado, pega lá Samuel e Sara. Pai, lê história bíblica. Mas você é muito crente, meu filho, eu estou cansado. Quer história? Vai continuar lendo história bíblica. Não é isso? Todo dia eu chegava em casa, lá no seminário, acabava de chegar da igreja, o João Pedro. Pai, lê a história de Jesus na cruz. É muito crente mesmo, né? É muito espiritual. Até que um dia ele fala, né? Pergunta para ele se ele quer entregar a vida a Jesus. Quer entregar a vida a Jesus, João Pedro? Quero. Aí eu, toma, leva aí, vô. Menosprezando. É assim, esse é o trabalho árduo que Deus nos chamou como discípulos. Por último, ajudar a amar uns aos outros, seguir a Jesus significa que somos responsáveis uns pelos outros. Cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda que agora vocês vejam o dia que se aproxima. Esse texto eu já expliquei lá na aula de Hebreus. Está lá no YouTube. Mas o autor de Hebreus está lembrando, e eu falei sobre isso também domingo passado, lembrando aqueles irmãos que estavam desistindo, irmãos que estavam desanimando, querendo voltar para a velha prática, e aqui abandonando essa cultura, esse convívio da igreja. Ele diz, não desanimem, não parem de frequentar, não deixemos de congregar. Vocês agora são responsáveis uns pelos outros, vocês agora têm que prestar conta uns dos outros. Admoestem, porque haverá um dia que se aproxima, o dia que se aproxima, que vem fervendo aí. Usando a nossa gíria, está chegando um dia que o bicho vai pegar. Por isso, irmãos, por isso que a gente te liga para você quando você não está vindo na igreja. Por isso porque a gente vai atrás de você. Por isso que a gente pergunta, vem para a igreja. Não venha turistando. Não venha uma vez por mês. Esteja no convívio da sua igreja. Ore com a sua igreja. Esteja com os seus irmãos. Porque a gente sabe que vai ser um grande problema, uma grande dificuldade na sua vida. E é assim que nós fazemos. Somos responsáveis uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Quer que vai te buscar? Quer que vai... Às vezes está doente, às vezes não pode vir mesmo, às vezes tem dificuldade. É isso mesmo. Mas, irmãos, é assim que nós nos responsabilizamos uns para os outros. Dentro de uma cultura de discipulado, ajudando a seguir Cristo Jesus. Pastor, queria ajudar na igreja, o que eu posso fazer? Ajude o outro a seguir Jesus.